Olá moçada, boa tarde, bom dia, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Lucas Messias e este vídeo é a nossa primeira aula direcionada ao grupo do intermediário. Para você que acabou de sair do grupo iniciante e está adentrando para o grupo intermediário, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu tutor, Lucas Messias. Caso você tenha alguma dúvida, necessite de alguma ajuda, pode entrar em contato que eu responderei o mais breve possível, tá ok? Vamos lá, este é o primeiro vídeo. Eu vou falar sobre o conceito básico da análise técnica, tá? Vamos dificultar um pouco o nosso conteúdo, tá? Vai ter alguns conteúdos que às vezes você não vai entender em princípio, mas você pode pausar, pode voltar, guarde o vídeo e estude, aos poucos você vai absorvendo o conhecimento, ok? Na aula de hoje iremos analisar o comportamento dos preços dos ativos no mercado de capitais, sob o ponto de vista dos padrões de candlestick. A visualização dos gráficos em candlestick, eu vou usar o termo candle para ficar mais fácil, é uma das mais populares entre investidores e analistas gráficos. Nesta configuração é possível enxergar os preços mínimos e máximos ofertados para um ativo, o preço inicial e o fechamento em determinado período de tempo, podendo ser a cada minuto, a cada hora, a cada dia, depende da sua análise gráfica. A mesma análise que a gente vai usar para gráficos em M1, você pode usar para M5, para M10, M30, M1 hora e assim por diante. Eu vou estar usando alguns termos aqui que você vai entender esses termos ao passar do vídeo, tá ok? Não se desespere, calma aí. Você pode analisar os preços e padrões gráficos em qualquer plataforma, como por exemplo, ações da Bovespa em padrões de candlestick, day trader, opções binárias, que é o nosso caso, forex e etc. A análise técnica com padrões de candle é um tipo de conhecimento tão útil e tão simples que ela passou a ser usada no mercado financeiro no mundo inteiro. Vamos falar um pouco da história. Não tem como a gente se envolver com uma pessoa se nós não sabemos da história, de onde que ela veio, para onde que ela vai, para onde que ela ia e assim por diante. As primeiras experiências de utilização do candlestick datam no século XVII, quando o japonês Munehisa Roma utilizou a configuração em velas para acompanhar e analisar o preço do arroz. Desde então, a utilização do padrão passou a ganhar cada vez mais adeptos e se tornou muito popular com o tempo. Não bastasse apenas com o advento dos microcomputadores lá na década de 80, 90, é que essa utilização se tornou de fácil acesso e é preferida entre os investidores. O primeiro a reunir de forma formatada os estudos dos padrões de candle foi o norte-americano Steve Nielsen. Essa é uma parte chata, mas a gente tem que falar, galera. Calma lá. Em 1990, Nielsen lançou o livro Japanese Candlestick Charting Techniques, que reunia estudos e análises de padrões definidores de reversão e permanência da tendência dos preços. Desde essa data, a utilização de candles se disseminou largamente e hoje em dia é indispensável que todo investidor que utiliza a análise gráfica saiba minimamente sobre ela. Bom, galera, para você que acabou de vir do grupo iniciante, cada trader, deixa eu explicar uma coisa, cada trader ele tem o seu perfil. Tem gente que faz as suas operações apenas através elefante, tem gente que só usa suporte e resistência, LTA, LTB,
estratégia frasão, notícias, padrões de candlestick. Tem gente eu sou mais assim, desse tipo. Tem gente que faz uma mistureba e num gráfico ele usa suporte e resistência com estratégia frasão, seguindo uma leitura de padrões de candle de uma reversão. Então, quanto mais você vai dominando cada técnica, mais fácil você vai conseguindo fazer suas operações, tá ok? Resumindo, os candles nos mostram as diversas forças compradoras e vendedoras no mercado em determinado ponto do tempo. E este comportamento passou-se a ser estudados os padrões e configurações formados pelos candles, de modo a criar uma expectativa em relação ao comportamento dos preços. Calma lá que vocês vão entender daqui a pouquinho o que eu estou falando. O que é um candlestick e quais são os tipos que existem? Este vídeo, galera, ele vai ser um pouco mais extenso, que eu vou fazer bastante essa parte da teoria. No futuro os vídeos vão ser um pouco mais curtos, tá ok? Começando pelo bem simples. Um candlestick é uma forma retangular verticalizada e padronizada que identifica os preços de abertura e fechamento de uma ação ou qualquer ativo financeiro negociado no mercado. Nas extremidades do ângulo pode haver linhas que saem da caixa perpendicularmente ao retângulo. As extremidades dessas linhas representam o preço máximo ofertado pelo ativo, se for acima do retângulo, e o preço mínimo se for abaixo. Estas linhas também são chamadas de sombras. Vocês não devem ter entendido nada, né? Mas calma lá. Eu vou mostrar um candlestick e vou explicar tudo de uma forma mais detalhada. Por isso, convencionou-se identificá-lo como um candlestick, que traduzido significa bastão de vela, ou, resumidamente, uma vela, porque parece uma vela. Abaixo, identificamos os dois tipos básicos de candle, o de queda, ou seja, variação negativa dos preços no período de tempo, e de subida, de uma variação positiva. As cores, geralmente, é utilizada o vermelho para candle de baixa e o verde para candle de alta. Tem muitas coisas aqui que vocês já sabem, tá, moçada? Só que vocês vão entender agora a parte teórica, o que significa essa sombra aqui, por que ela sai verde, por que ela inicia aqui, finaliza aqui, por que ela inicia aqui, finaliza aqui e assim por diante. Tá. Eu vou explicar detalhadamente o que é um candle. Quando é uma verde, aqui é o preço de abertura. A vela inicia-se aqui. Isso daqui significa uma sombra, quer dizer que ela iniciou-se aqui, ela desceu, ela teve uma retração, ela subiu de forma positiva, ela veio até aqui assim, teve uma outra retração e ele acabou fechando aqui. Então, nessa configuração nós temos um candle, uma vela verde, tá ok? Daqui para onde que ela foi? Vocês que estão familiarizados, vocês já sabem que ela veio para cá. Uma vela negativa, uma vela vermelha, ela iniciou-se aqui, ela subiu, ela desceu, ela teve uma retração, ela veio até aqui embaixo, teve uma outra retração e aqui finalizou o fechamento. Isso daqui se chama corpo de candle. Isso daqui é o corpo, isso daqui é a sombra, tá ok? Depois eu vou explicar o que é um doji. Doji é quando ela inicia aqui e finaliza aqui. Ela não tem corpo, não tem sombra, nem para cima nem para baixo. Isso se chama um doji. Teoricamente, ele mostra uma indecisão do mercado. Não mostrou-se forma positiva e nem negativa. O corpo do candle representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento e
Dependendo do mercado, pode se configurar de vários modos, desde corpo muito longo até corpo estreito, nos quais não se pode identificar a diferença entre os preços. É como que eu acabei de falar para vocês, que é no caso o doji. Conforme os preços variam no mercado, os candles vão se dispondo lado a lado, conforme o tempo vai se passando, depende da sua configuração que você for colocar a sua vela, ela vai se formando uma do lado da outra, formando variadas configurações ao longo de um período de tempo, depende do tempo que você for colocar. Algumas disposições podem ser interpretadas como potenciais alertas para reversões e continuações de tendência. Bom, basicamente, moçada, quando você domina as leituras de candle, na hora que você bate o olho numa configuração, num padrão, você consegue identificar se vai haver uma reversão ou se vai haver uma permanência daquela tendência. Dependendo do padrão, aí você faz as suas operações, entendeu? Para uma possível disparada nos preços, para um bom sinal de compra ou de venda. É como que eu acabei de falar para vocês, dependendo do padrão, na hora que você bate o olho, você vai saber identificar. Bom, provavelmente nenhuma estratégia 100%. Na hora que você bate o olho, você vai falar, provavelmente vai ter uma compra ou vai ter uma venda. Mas vamos ver exemplo para vocês entenderem melhor. Tá, esse segmento aqui de velas de candle está numa configuração de dia, tá ok? Este corpo aqui, ele levou-se 24 horas para ser formado, tá? Mas isso daqui poderia ser no M1, que poderia levar 1 minuto para se formar. Poderia ser o M5, que isso aqui se formaria em 5 minutos. M30, 30 minutos para se formar uma vela. E assim por diante, tá ok? Depende da sua configuração. Este exemplo aqui está em dias. Mas nós não adotamos nenhuma estratégia para dia, mas a leitura é a mesma, tá ok? Como identificar padrões de candlestick? Existem diversas formatações de candles que podem servir para analisar a tendência dos preços das ações e outros ativos financeiros. Para encontrá-los, é preciso estudar os padrões existentes e ficar de olho nos preços diariamente ou de minuto a minuto para encontrar uma formação de um padrão em forma prematura. Quanto antes se identificar a padronização, melhor será a decisão do investimento. É como que eu falei para vocês, às vezes um padrão ele são formadas através de 3 velas ou de 2 velas. Quando que é de 3 velas, eu vou mostrar para você no futuro. Eu não sei se é nessa aula, mas acho que vai ser na próxima aula. Quando que existe um padrão de 3 candle, 3 velas, o sinal ele é um pouco mais forte, tá ok? Então, dei uma vela, tá ok. Dei uma segunda vela, você vai falar, opa, pera aí. Se a vela fechar aqui e iniciar aqui, nós temos um padrão e vamos abrir a nossa operação. Tá ok? O padrão de candle serve para isso. Ou então ele está numa tendência de alta, está subindo, de repente teve um padrão de reversão, que a próxima tendência, já na próxima vela, no próximo minuto, vai haver uma queda, e você já vai identificar, opa, pera aí, hora de fazer uma venda, abrir uma operação para venda. Vamos agora exemplificar a análise por candles com um dos 3 padrões mais utilizados. Galera, são mais de 60 padrões. Eu não vou falar todos os padrões, porque não tem necessidade. Tem padrões, por exemplo, que eu vou passar até aqui, no futuro, que é muito raro acontecer. Tem padrão aqui que eu nunca vi. Mas, normalmente, esses padrões mais raros são os mais certos. Entendeu? Tem alguns padrões que é difícil acontecer, mas quando sai, a probabilidade de você ter um sucesso no trader é muito maior. Quando que você vê um padrão, podemos dizer um pouco comum, a porcentagem do padrão falhar ela é um pouco maior.
tá? Vamos falar sobre o martelo invertido. Como o próprio nome diz, este padrão de candlestick possui um formato de martelo de cabeça para baixo. É formado quando a abertura e o fechamento do candle são relativamente próximos, formando a cabeça de um martelo invertido. E ocorre uma sombra, eu vou mostrar para vocês no gráfico, um exemplo no gráfico daqui a pouquinho, para cima pelo menos 2 vezes maior do que o comprimento da cabeça do martelo, formando o cabo do martelo invertido. Para identificar bem o martelo invertido, é preciso seguir algumas regras básicas. Vamos lá. No invertido, tá? Nós estamos falando de martelo invertido. Deve-se ocorrer em uma tendência de baixa, corpo pequeno na parte inferior e grande sombra na parte superior. A sombra deve ser pelo menos 2 vezes maior que o corpo sem sombra ou a sombra muito pequena na parte inferior. Cor não é relativamente, pode ser um candle de alta ou pode ser candle de baixa. O que vai determinar é essa configuração. O corpo estreito, a sombra maior na parte de cima do candle. Tendo todos aqueles sinais, nós vamos ter um padrão. Vamos ver um exemplo de martelo invertido. Bom, não tem nem o que explicar por que o nome do padrão se chama martelo invertido, né? É igual ao martelo do Thor. Corpo estreito, uma sombra 2 vezes maior do que o corpo, e isso se configura um martelo invertido, ok? Vamos ver um exemplo onde há claramente um martelo invertido que aparece ao ponto de inflexão da mudança de tendência. É como que eu falei para você, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, os padrões que eu vou passar, ele vai indicar reversão de mercado. Eu estou aqui numa tendência baixista, tá? De repente, nós tivemos aqui um martelo invertido, com aqueles sinais característicos que eu mostrei para vocês. Você tem um sinal de provavelmente uma possível mudança de tendência. Saímos de uma tendência baixista e entramos numa tendência altista. Tá ok? Outro padrão, o martelo invertido, ele não é tão comum, tá? Eu vejo ele muito pouco. Eu vou até falar para vocês aqui os que normalmente saem, os que normalmente eu opero, tá? Normalmente no martelo invertido, ele é um pouco difícil de aparecer, mas aparece, tá? Agora, estrela da manhã, Morning Star, gosto muito desse padrão porque com muita frequência aparece nos gráficos durante o dia. O que é estrela da manhã? A estrela da manhã é um padrão formado por 3 candles consecutivos e também indica uma reversão de tendência de queda. É como que eu falei para vocês. Este é o padrão com 3 velas. Quando que é com 3 velas, normalmente o sinal ele é um pouco mais forte, ele é um sinal mais potencializado, tá ok? No primeiro momento, ou no primeiro dia, ou no primeiro minuto, depende do seu perfil de operação, há um candle de baixa com um corpo longo. Esse é o primeiro. No segundo dia, ou no segundo momento, no segundo minuto, deve aparecer um candle de alta ou de baixa, não importa, mas que tenha um corpo curto, onde os preços de abertura e fechamento estejam muito próximos. Este candle deve estar abaixo do candle anterior. E no terceiro candle, que depende da sua análise, que é no terceiro dia ou no terceiro minuto, configura-se um novo candle de corpo longo, só que dessa vez será uma de alta nos preços.
Vamos ver, fica mais fácil ver no exemplo, né, moçada? Vamos lá. Bom, vamos lá. Mais uma vez, análise gráfica com velas de um dia, tá ok? Mas isso pode ser M1, 1 minuto, M5, 5 minutos, depende do seu perfil, tá ok? Primeiro minuto, primeiro candle, um corpo longo de venda, tá ok? Um corpo de venda comprido. O segundo candle, como que eu falei para vocês, não importa se é verde ou vermelho, o importante é que eles têm que estar abaixo do candle anterior, tá ok? O terceiro candle, que é o terceiro minuto, o terceiro dia ou o terceiro 5 minutos, ele tem que estar acima do segundo candle, do candle anterior. Finalizando este candle aqui, nós temos um padrão e daqui você faz uma abertura de trade, de compra. Aqui nós estamos saindo de uma tendência baixista, houve um padrão de reversão e aí após esse candle, após essa finalização, nós vamos ter uma tendência altista, tá ok? Vamos ver um exemplo da estrela da manhã no gráfico. Como que eu falei para vocês, nós estamos saindo de uma tendência baixista, nós tivemos um padrão aqui, ó, o corpo comprido, o segundo candle ele está abaixo do anterior, o terceiro candle ele está acima deste candle do segundo, identificando o segundo, eu digo identificando um padrão. Terminou este candle, galera, e espera finalizar este candle, tá ok? Porque ele pode vir aqui em cima, faltando alguns segundos, ele pode ter uma retração e aí você perde a operação, tá ok? Espera finalizar. Finalizou, aqui você abre uma operação de compra, tá ok? Saímos de uma tendência baixista, padrão de reversão, uma tendência altista, tá ok? Eu acho que esse é o último padrão nesta primeira aula. Linha de perfuração, Piercing Line. Este padrão sai com muita frequência também durante o dia. Eu opero muito nesse padrão de linha de perfuração. Eu amo este padrão. A linha de perfuração também denota uma possível reversão do nível de preços no curto prazo. Neste caso, apenas 2 candles podem ser analisados. É um pouco mais fácil de aparecer para reconhecê-las. Entretanto, antes de buscar o padrão de perfuração, deve-se antes identificar uma tendência de queda nos preços. Vamos ver um exemplo numa imagem para vocês entenderem bem melhor, né? Com certeza fica mais fácil. Bom, vamos lá. Nós temos umas regrinhas para identificar a perfuração de linha, tá ok? Nós temos um candle, corpo comprido, tá ok? Aqui é um candle de venda, de queda. Gap. O que é gap? Gap na abertura do segundo dia ou no segundo minuto do segundo candle. Gap é a diferença da abertura do... iniciou-se aqui, presta atenção, galera, presta atenção. Se você estiver mexendo no celular, presta atenção, tá? Sai do Instagram. Abriu a operação aqui, abriu o candle aqui, subiu, desceu, veio até aqui embaixo, teve uma retração, finalizou a queda, a vela aqui. Ela finalizou aqui, teoricamente era para iniciar aqui, né? Mas ela iniciou abaixo. Iniciou abaixo da finalização da vela anterior. Este espaço aqui, essa diferença, se chama gap. E presta atenção nesse gap, porque o gap é um sinal muito forte de muitos padrões de vela. Tá? Presta atenção. Então tá, vamos lá. Teve um gap. Opa, pera aí. Primeiro sinal, tá? Ótimo.
Essa segunda vela, esse segundo candle, ele perfurou a vela anterior acima de 50%. Opa, pera aí. Segundo sinal. Tem um gap. Ó, para identificar perfuração de linha, deve-se ter um gap. Regrinha, tá? Deve-se haver um gap. E este segundo candle, ela tem que perfurar. Ela tem que ser maior do que 50% da vela anterior. Então, finalizou esta vela aqui, nós temos um padrão, perfuração de linha. Finalizando aqui, você faz a sua compra, você faz a sua abertura de candle de compra, tá ok? Vamos ver exemplo no gráfico, nada melhor do que um exemplo no gráfico. Bom, vamos lá, olha o tamanho desse gap, moçada. Vamos lá, tendência baixista, tivemos uma vela com o corpo comprido. Isso aqui é um corpo comprido. Por que você está falando que não é um corpo comprido? Porque esta vela foi muito comprida, tá ok? Ó, nós tivemos um pequeno gap aqui, ó. Finalizou a vela aqui. Teoricamente era para iniciar aqui, mas ela teve um gap e iniciou aqui. Desceu, foi lá embaixo, teve uma retração. Teoricamente era para iniciar a segunda vela do padrão aqui, né? Só que nós tivemos um gap, e um gap muito forte. Olha a diferença desse gap, moçada. Iniciou-se aqui, desceu, retraiu, foi até aqui em cima, retraiu de novo, fechou a vela aqui. Perfurou 50% da vela anterior. Teve esse gap bem comprido, finalizou aqui, você pode fazer sua operação de compra. Abrir o seu trader de compra que você terá sucesso, tá ok? Bom, estamos finalizando, moçada. Em uma tendência de queda ao longo dos dias ou dos minutos, a linha de perfuração aparece quando, após uma formação de um candle grande de queda, se forma um candle de alta. Ele invade, ele perfura a vela anterior, como mostrei no exemplo. O de queda anterior deve-se notar também que o preço de abertura do segundo dia ou do segundo candle está abaixo do fechamento da primeira, que é aquele gap que eu falei para você. Ou seja, a abertura confirma a tendência de queda com um gap, o que deveria indicar a confirmação da tendência de baixa nos preços. Todavia, esta queda não se confirma, apesar do pessimismo ainda estar na agenda da abertura do segundo candle, do segundo dia, depende da sua análise gráfica. Alguma informação ou fato relevante faz com que muita gente busque comprar este ativo. Aqui eu estou explicando por que acontece aquele gap, porque às vezes é especulação, é notícia, é burburinho, aí gera aquele gap. E às vezes o gap é só burburinho e muita gente quebra a cara. Que experimenta uma alta sensível. O fechamento do segundo candle deve estar acima da metade do primeiro candle, que eu falei para vocês. Perfurar 50% da vela anterior, o que legitima, confirma a perfuração de linha, conforme nas imagens. Conclusão. Finalizando, moçada. Como já tinha dito, existem dezenas de padrões de candles, muitos que são variações dos apresentados acima e que se diferenciam pela confiabilidade do alerta de reversão ou permanência da tendência. Entendida a lógica por trás dos padrões de candle, fica mais fácil entender os formatos pré-padronizados e intuir sobre como os preços vão agir. É como que eu falo para vocês, unindo algumas outras estratégias, por exemplo, suporte e resistência. A vela sai de baixo, vai subindo, ele está batendo numa resistência lá em cima.
Aí você fica na dúvida, pô, eu tracei uma linha aqui de resistência, será que vai bater e voltar? Você pode confirmar essa reversão através de um padrão de Kendall. Você que não está entendendo o que eu acabei de falar, calma, que tem live, eu já gravei live explicando isso, operando suporte à resistência com padrões de Kendall, mas no futuro eu vou voltar com esse tema de novo. Eu estava até operando em conta real. É preciso lembrar que a análise gráfica por candles não deve esquecer a análise técnica clássica, que é aquilo que nós já estudamos nas primeiras aulas, através das aulas com o Júnior, com o Daniel, com o Fabrício. Ao contrário, é preciso utilizá-la em conjunto com a análise gráfica, indicadores técnicos e financeiros. Por exemplo, o volume negociado de um ativo pode confirmar ou negar a formatação de um padrão de Kendall. A análise dos padrões com bandas de Bollinger ou RSI ou estocástico também pode potencializar os estudos, como eu falei para vocês. Você que, por exemplo, está operando com bandas de Bollinger, o gráfico está subindo, a vela está subindo, de repente bate na banda. Aí você fica na dúvida, opero ou não opero? Aí você acabou de ter um padrão de reversão, pronto, para que dúvida? O padrão vai estar confirmando a estratégia da banda de Bollinger, abre sua operação, entendeu? Assim, apesar dessa abordagem ser simples de ser utilizada, é preciso entender o funcionamento da lógica por trás e não abandonar as ferramentas básicas de análise das ações. De maneira consistente, a análise dos preços dos padrões por padrões de Kendall pode ser muito benéfica para os seus investimentos. O que eu estou querendo dizer? Moçada, eu estou passando o conhecimento de padrões de Kendall. Na verdade, você vai fazer ela, utilizá-la como potencializadora das outras estratégias passadas pela nossa equipe da universidade, tá ok? Nenhuma técnica substitui a outra. Se você for parar para perceber, as técnicas elas são confirmadoras, elas confirmam uma outra estratégia, tá ok? Bom, obrigado pela atenção de todos, bom trader. Esse primeiro vídeo é o mais longo porque tem aquela parte teórica da história que eu falei para vocês. Mas eu prometo que os próximos vídeos serão um pouco mais rápidos, tá ok, moçada? Obrigado a todos, para quem assistiu até o final. Se alguém tiver alguma dúvida, pode espancar por mensagem aí, tá ok? Obrigado a todos, grande abraço, fique com Deus, sucesso, até mais.